profética, de tomar posse de bênçãos, de vitórias. Por isso, Deus querido, eu te peço, Senhor, usa-me da maneira da qual tu queres, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar teu lugar, querido. Olha para essa pessoa linda que está do teu lado e diga assim, por favor, bem forte, olha para essa pessoa e fala assim, por favor, não converse comigo. Porque agora eu quero ouvir a voz de Deus. Amém? E mamãe que está com a criança, dá uma maneiradinha também, porque você não pode perder aquilo que Deus tem para você. E eu não vim aqui pregar o que você quer ouvir. Eu vim aqui para ministrar o que Deus quer que você ouça. Amém? Querido, muitas vezes, né, eu falo assim, quando nós vamos embora, a pastora Célia fala, aí, bem, você não tem jeito, né? Você sempre tem que falar essas coisas. Mas querido, porque muitas vezes nós somos roubados dentro da igreja. Porque na hora que você pode receber uma palavra profética, alguém está te cutucando e conversando com você, coisa que nem está envolvendo a palavra. Ou às vezes tem uma mãe, né, que pega a sua criancinha e fica brincando. Para a mãe é lindo, mas para quem está perto atrapalha. Então eu sempre ensinei na minha igreja, pastora, sempre trouxe um ensinamento. Por quê? Porque nós entramos para ser abençoado. Às vezes nós temos 23 horas de luta, de guerra, e a gente vem para a igreja 1 hora e para ouvir o que Deus tem para fazer, e às vezes nós passamos despercebido e perdemos bênção e vitória. Mas nesse momento que eu vou estar aqui, eu quero ser usado por Deus para que você seja abençoado ricamente em nome de Jesus. Deus tem planos e propósitos na nossa vida. Nós vemos aqui, meu querido Ezequias, um homem usado nas mãos do Senhor, um homem de guerra, um homem corajoso e um homem que estava cheio de planos e projetos. Mas de repente vem uma enfermidade sobre o corpo desse homem e ele vai para a cama. E agora ele está, meu querido, acamado, ele está ali, meu querido, à beira da morte, passando por momentos ali de desespero, porque nós sabemos quando nós estamos enfermos, né, quantas coisas vêm na nossa cabeça. Às vezes a gente está com uma dor de cabeça que não passa, uma dor no estômago, alguma coisa. Já vem pensamento de enfermidade, meu querido, câncer, é maligno, vou morrer, a situação está isso, a enxaqueca não passa, ou quando nós vamos para a cama, a gente fica abatido, né? Eu quando vou para a cama com a dor de cabeça, a pastora triplica a oração, porque eu fico gemendo, aí eu quero água, aí daqui a pouco eu quero um chazinho, aí daqui a pouco eu falo para ela, bem, traz um cafezinho com uma bolacha, então eu fico ali, tudo melindroso, né? Assim acontece na nossa vida, quando nós estamos enfermos, a gente fica frágil. E agora esse homem de guerra, esse homem de luta, corajoso, ele está em cima de uma cama enfermo. E, meu querido, quando nós estamos enfermos, principalmente nós que somos crentes, estamos numa igreja, o que nós queremos ouvir quando nós estamos enfermos? Nós queremos ouvir o nosso pastor chegar e dizer, olha, o Senhor está te curando, o Senhor está te abençoando, eu quero orar para você ser curado. E ali Ezequias, ele está sobre a cama então, e agora entra o profeta Isaías, outro homem muito usado por Deus, e o profeta Isaías chega, e quando ele chega no quarto de Ezequias, e depara com Ezequias sobre a cama, ali Isaías, olha, meu querido, eu quando estou enfermo, eu quero que entre o meu pastor, que entre uma pessoa de oração, para pôr a mão sobre a minha cabeça, para orar, para falar que Deus está me tirando daquela cama. E chega o profeta Isaías ali, meu querido, e olha para Ezequias e aponta o dedo sobre ele e diz assim, olha Ezequias, assim diz o Senhor, prepara a tua casa, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Querido, se fosse comigo, eu ia colocar esse profeta para fora da minha casa, porque eu não queria ouvir que eu vou morrer. Eu queria que o profeta entrasse e falasse que eu ia ser curado. Eu quero que um profeta chegue em mim e olhe para mim e fale que eu vou prosperar, que eu vou trocar de carro, o carro top, que eu vou ter a melhor casa, a melhor roupa.
Isso é nós, o homem, humanamente falando, nós olhamos para um lado, meu querido, e desejamos coisas materiais e não se preocupamos com outras coisas. E ali, aquele momento, aquele homem de guerra, aquele homem ousado nas mãos do Senhor, que ganhou muitas batalhas ali, meu querido, agora ele está ali e ele recebe uma palavra que ele vai morrer, para ele pôr a casa dele em ordem e ele vai morrer. E o profeta, quando sai dali, meu querido, entrega a palavra para ele. Aqui não mostra que ele orou, que ungiu ele, só entregou a palavra, arruma a tua casa porque você vai morrer. E ali, meu querido, o momento que o profeta virou as costas e para ir embora, a palavra de Deus diz assim que Ezequias, meu querido, naquele exato momento, Ezequias, ele não murmurou, ele não questionou, ele não cobrou nada de Deus, ele podia dizer assim para Deus: ah, Deus, eu estou na tua obra, ah, Senhor, por que o Senhor faz isso comigo? Por que o Senhor permite que a enfermidade venha sobre a minha vida? Não, meu querido, eu olho na palavra de Deus e tiro um exemplo para mim, para nós. Esse projeto que está sendo feito de 12 dias, eu tenho meu projeto, você tem teu projeto, nós temos sonhos, nós queremos alcançar coisas boas e merecemos sim, merecemos o carro top, merecemos um apartamento na praia, aonde você quiser, os teus sonhos, nós merecemos sim, e nós devemos tomar posse da bênção, porque Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele tem o melhor para entregar para mim e para você. Deus não quer que nós ficamos mendigando, que nós ficamos numa situação de miséria, mas ali naquele exato momento, meu querido, esse homem, quando ele ouviu essa palavra, então, o profeta vai embora. A Bíblia diz assim que Ezequias, o que ele faz, meu querido? Ele vai para o canto da parede, e ele se coloca no canto da parede ali, e ele começa a chorar, e ele começa a clamar ao Senhor. Olha a importância do clamor, olha a importância da oração, meu querido, quando nós estamos passando por uma provação, por uma tentação, por uma perseguição, ou por um problema na nossa vida, meu querido, nós devemos o quê? Entrar na presença do Senhor e clamar ao Senhor pela misericórdia, para que Deus possa estar derramando chuvas de bênção sobre a nossa vida, suplicar ao Senhor a bênção e a vitória. E naquele exato momento, então, agora esse homem que recebe uma palavra, uma sentença de morte, com o dedo de um profeta apontado para ele, meu querido, esse homem, então, ele vai para a parede, ele chora amargamente, porque ele não queria morrer. Ezequias dizia: e ainda eu tenho um projeto, ainda eu tenho que vencer o rei da Síria, eu tenho que ainda derrotar vários exércitos ainda nas guerras, eu tenho um projeto. Ele teve um projeto de limpar, meu querido, o templo do Senhor. Quando ele assume o seu reinado, o seu chamado, ele trabalha para destronar os deuses, ele trabalha para tirar as imagens. Então foi um homem guerreiro em todas as áreas. E ele vai para a parede chorar e clamar, orar ao Senhor. E o que Deus ouviu ali, meu querido, que nós olhamos na palavra de Deus, que quando ele está chorando, quando ele está clamando, suplicando ao Senhor, o que acontece? Aquela oração sobe aos céus, ao ouvido do Senhor. Aquelas lágrimas, o anjo do Senhor vem colher aquela lágrima de sofrimento, aquelas lágrimas de desejo de viver, de ser curado, de ser abençoado. Meu querido, poderia ser o contrário, pastora. Ele poderia estar murmurando, questionando, praguejando. E ele não. Ele entrou como um adorador na presença do Senhor. Ele entrou com vontade na presença do Senhor. Ali estava um homem, meu querido, temente ao Senhor, fiel ao Senhor e que confiava no Senhor, mesmo com a sua debilidade, mesmo com seus problemas particulares. Ele estava acreditando que Deus estava na vida dele. Então, nesse clamor, meu querido, Deus ouviu, e Deus viu, porque a palavra de Deus diz assim, que o Senhor, ele viu, ele ouviu a oração de Ezequias, e ele viu as lágrimas que Ezequias derramava. Ele diz assim: Senhor, eu tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. O que precisa acontecer comigo e com você?
você, nós reconhecermos, meu querido, a nossa situação, nós olhamos para dentro de nós e nós vemos que nós precisamos 100% de Deus na nossa vida. Nós precisamos, meu querido, se tornar simples e humilde como esse homem, porque ele vai para a parede orar, ele vai chorar, ele vai suplicar ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia. Então o Senhor vê a maneira dele, o Senhor não estava preocupado com o reinado dele, o Senhor não estava preocupado com a fama que ele tinha, o Senhor não estava preocupado com o tipo de roupa que ele tinha, se ele tinha juntas de camelo, se ele era rico ou não era rico. O Senhor estava vendo nele humildade, estava vendo em um homem de guerra a humildade e a simplicidade de buscar ao Senhor e pedir: Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade, Senhor, me dá, Senhor, a saúde, eu preciso, Senhor, terminar, Senhor, meu projeto, como nós estamos fazendo nosso projeto. Cada um de vocês tem um sonho. Eu estava ouvindo o testemunho do irmão, esperando uma resposta de emprego, e de repente não era aquilo que estava querendo. Meu querido, quando nós estamos esperando algo que nós queremos e não acontece, como que nós ficamos? Chateado, envergonhado, preocupado, desanimado. Mas se nós que acreditamos no Senhor, e ouviram a resposta de não, nós podemos dizer: o homem disse não, mas o meu Deus vai dizer sim. Onde que o homem tenta paralisar, Deus dá a continuidade para nós, meu querido, e nos dá visão para nós continuarmos. Nós não podemos nos curvar diante de uma palavra de quem quer que seja. Se você vai morrer, se você vai viver, se vai morrer, vai na presença do Senhor, com humildade de joelhos: Senhor, eu peço a Ti, Senhor, me capacita, me abençoa, me dá vida, Senhor, para que eu vença. Meu querido, se o Senhor te está dando saúde, te prosperando, entra na presença do Senhor com simplicidade e humildade: Senhor, obrigado, porque o Senhor está me dando a minha bênção e a minha vitória, porque Deus quer ver no homem e na mulher que está buscando a Ele a simplicidade, a humildade e a vontade de vencer. Nós temos que entender esses 3 pontos: a simplicidade, humildade e vontade de vencer. Como a pastora disse, quando ela pediu para abrir a igreja, o superintendente diz assim: ah, não, a Débora não, ela não consegue levar a igreja, não vai. Eu falei assim: ela vai, eu acredito em Deus que ela vai, porque eu vejo o trabalho dessa menina. Desde que abriu a igreja aqui, eu morava aqui, quando abriu a igreja quadrangular aqui, e a perseguição que teve na igreja, e depois vem a pastora Tita, e ela trabalhando no ministério, lutando, ajudando os pastores, caminhando, lavando a igreja. Aquela igreja, a gente entrava, o piso lá, eles colocavam tábua, lembra? Que era brejo, e ficava em cima de tábua, aquelas madeiras, tudo assim, aquele vento de junho e julho, aquele frio, né? E a gente ali dentro, e a pastora Débora trabalhando e fazendo com o jovem, levando o jovem para a vigília, e fazendo, né? E eu vi o potencial dela. Eu disse para a pastora Célia, eu falei: bem, a Débora tem chamado, ela tem potencial, meu querido, mas o capeta e os encapetados sempre vão se levantar e dizer: não vai para frente, não tem capacidade, não vai vencer, não adianta tentar. Ei, meu querido, desistir é para fracassado, desistir é para quem não acredita no Senhor, mas aquele que acredita no Senhor, ele vai lutando, ele vai vencendo, ele vai tomando posse, ele vai recebendo a bênção de Deus sobre a vida e dizendo: eu vou conquistar. E eu lembro que o superintendente disse assim para mim: ah, pastor Cláudio, mas você vai ficar o responsável sobre a Débora, e o que acontecer, eu vou em cima de você. E eu disse: então está feito, eu aceito o teu desafio. Então o Senhor dá a oportunidade para ela. E ele falou assim: mas eu não vou ajudar em nada, em nenhum centavo, eu não tenho dinheiro para fazer nada por ela. Eu falei: não tem problema. Eu falei assim: eu dou as cadeiras, e eu dei 50 cadeiras, né, na época.
70 cadeiras eu tirei da minha igreja. Eu falei assim, eu vou abençoar. Eu tinha 400 cadeiras dentro da minha igreja. E as 400 cadeiras foi usada, que os cultos ficaram lotados. Eu tirei 50, 70 e abençoei. Comprei todos os livros que precisa. Comprei e dei, abençoei, acreditando. E gente dizendo, não vai para frente. Aí saiu um e falou assim, agora o dízimo vai cair, não vai dar para pagar aluguel. E às vezes ela ligava, tio, Débora, confia no Senhor, Deus vai te dar a tua vitória, Deus vai te sustentar. E 9 anos aqui, meu querido, Deus honrando e abençoando. Já entrou gente importante, já entrou gente dismissa, já entrou empresário, já entrou e saiu, entra e sai e entra, mas a presença do Espírito Santo continua, e aonde o Espírito de Deus está, vai para a frente. Aonde o Senhor opera, vai para a frente. Não adianta se levantar. Oh, aleluia. Hoje eu disse para um superintendente e entreguei uma palavra para ele e falei assim para ele, olha, superintendente, fica firme, porque o diabo se levantou para cair e nós caímos, e Deus nos levantou e nos sustenta para continuar em pé na presença dele. Então eu confiei, eu acreditei e nunca recebi um telefonema de reclamação de dízimo atrasado, de taxa atrasada, de nenhum tipo de mau testemunho, nem moral, nem em área nenhuma, e continua caminhando. Assim são aqueles que crêem no Senhor. E eu sempre falo para a pastora, para os pastores, aonde eu ministro, aonde eu ajudo muitas pessoas, muitos pastores, eu digo assim, igreja, e é uma palavra profética que eu quero entregar para você nessa noite. E meu irmão, preste atenção, porque dentro da igreja, das igrejas, da minha igreja, de todas as igrejas, tem 3 grupos de pessoa. Tem o murmurador que só murmura, só fica murmurando. Tem o questionador que questiona tudo, e tem o adorador. Qual é o grupo que você quer pertencer? Eu quero pertencer ao grupo de adorador, porque a Bíblia diz que o Senhor tem aliança com o adorador. Enquanto eu adoro, Deus me abençoa e me sustenta. Enquanto aquele murmura e questiona, Deus o abandona. Deus não tem aliança com esses 2 grupos, mas Deus tem aliança com o adorador. E eu vejo aqui agora na vida de Ezequias, ali ele adorando, clamando, suplicando. Então o Senhor ouviu a oração, e agora Isaías está indo embora, já está saindo, e o Senhor Deus fala novamente com o profeta e diz, olha, volta lá e fala com Ezequias agora, diga para Ezequias que eu vi as lágrimas dele, eu ouvi a oração e o clamor dele, e diga para ele que ele não vai morrer, que eu acrescentarei mais 15 anos de vida sobre ele. Meu querido, agora volta o mesmo profeta que estava sendo usado ali, meu querido, para dizer que ele ia morrer. Volta o mesmo homem, com agora uma palavra profética novamente, dirigida por Deus. Por quê, meu querido? Porque quando Deus viu a vontade dele viver, a vontade dele continuar lutando, quando Deus viu um arrependimento, quando Deus viu que ele vê na vida dele que a casa dele está desarrumada, e ele quis arrumar, ele quis a oportunidade para se consertar diante do Senhor. Então agora, meu querido, Deus vê tudo isso na vida dele, e volta o mesmo profeta, assim diz o Senhor, Ezequias, olha, você não vai morrer, daqui 3 dias você vai se levantar, e você vai estar lá no templo, porque o Senhor ouviu, o Senhor viu e ouviu. Então o que Deus quer ver na minha vida? O que Deus quer ouvir de mim? Ele quer ouvir a minha oração, Ele quer ouvir o meu clamor, Ele quer ouvir de mim o que é que eu quero que Ele faça na minha vida. Então esse homem foi orar e pedir para o Senhor que ele queria viver. Ele falou assim para o Senhor, Senhor, lembra-te, Senhor, quantas coisas boas eu fiz, lembra, Senhor, o quanto que eu trabalhei, lembra, Senhor. E o Senhor lembrou, meu querido. O Senhor sabe da minha vida e da tua vida. O Senhor sabe o que você colocou no papel.
Talvez a tua esposa não sabe o que você colocou, o teu esposo, tua mãe, teu pai, teu amigo, o pastor nunca vai ficar sabendo o que você colocou no papel, mas Deus sabe o que você colocou no papel. E o responsável para abençoar a tua vida é o Senhor nosso Deus. Ele vai usar o profeta como um porta-voz. Ele vai usar, meu querido, a pessoa para estar abençoando e confirmando a tua bênção e a tua vitória. Então eu fico olhando assim, dizendo, poxa vida, esse homem tinha ouro, esse homem tinha prata, esse homem não tinha falta de nada, ele podia comer o que ele queria, porque o dinheiro que ele tinha, ele comprava tudo, pastora. Ele não tinha necessidade de ficar pagando aluguel, ele não tinha que ficar pedindo ali, olha, me ajuda a pagar o aluguel da igreja, me ajuda isso. Hoje nós pedimos para as pessoas, seja dizimista, ofertante, abençoa, porque nós vamos manter a igreja. Quantos que chegam muitas vezes dizendo, esse mês aqui, pastora, não sei não. Meu querido, eu tive dizimista na minha igreja de R$3.000. Eu tive dizimista que estava em cima do meu altar, que dava 3.000, só uma pessoa. Meu querido, e essa pessoa, eu precisei disciplinar e tirar do altar e colocar no banco para um concerto, e as pessoas vinham, pastor, nossa, só o dízimo dele é 3.000, da esposa mais 2.000, pastor, se ele sair da igreja e nós pagando aluguel de 2 salões, pastor, se sair da igreja, o que vai acontecer com a igreja? Eu sempre falei assim, meu querido, se eles saírem da igreja, que saiam, que não saia o Espírito Santo, porque quem sustenta a igreja é o Espírito Santo. E meu querido, não saíram, ficaram, depois de uns 3 anos saíram, mas a igreja, meu querido, quando saiu 2 que dava 5.000, Deus mandou 10 que dava 2.000 cada um, e a igreja sempre foi bênção, sempre foi próspera, sempre ajudei pastores, e não é só essa igreja que eu ajudei a abrir e dar as coisas, não, tem mais igreja aí que eu ajudei, que eu banquei, que eu paguei aluguel, que eu paguei taxa, que eu ajudei, porque Deus tem nos abençoado e nos dado força. Por quê? Porque Deus quer continuar ouvindo o nosso clamor e ver o desejo do nosso coração. Então, com o teu projeto, qual que é o desejo do teu coração para esse projeto? Não dê ouvido para pessoas que, se você falar do teu projeto, vai falar, isso para você é impossível. Meu querido, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Deus tem nos sustentado assim, pela fé. Nós temos caminhado pela fé e na obediência do Senhor. Eu nunca ninguém da minha igreja viu eu murmurar ou questionar. E mesmo com as lutas eu choro. Eu sou chorão. Eu sou meio bravo, meio assim exigente, mas eu choro. Eu choro na presença do Senhor, choro mesmo de lágrimas descer, e eu falo para Deus, Senhor, Deus, me ajuda, Senhor, eu estou no desespero, Senhor, eu estou angustiado, Senhor, eu estou com raiva, Senhor, a nossa oração tem que ser sincera com o Senhor. Não adianta nós querer fazer uma oração bonita, Deus, porque nós, Deus, te agradecemos, porque tu és o Deus das alturas. Não, meu querido, Deus quer ouvir aquilo que está no meu coração, aquilo que está me sufocando, aquilo que vai me atrapalhar. Então Ezequias fez o quê? Ele falou com o Senhor aquilo que estava abalando ele. Então agora Deus manda o profeta, e o profeta entrega a palavra, e se cumpre. Ele se levanta, e ele vai lá para o templo, mas ele estava ainda enfermo, meu querido. Ele foi salvo naquele momento, ele recebe a palavra profética, tomou posse dessa palavra, meu querido, e se levanta. Agora ele está, meu querido, em pé, e ele vai lá para o templo, e chega lá ainda, ele está com úlcera, estourou úlcera no corpo dele, porque você sabia que o nervoso estoura úlcera no nosso corpo, a ansiedade e a angústia estoura tumores no nosso corpo. Você sabia que a ansiedade, essa preocupação aí desenfreada, estoura, meu querido, na nossa cabeça, veias, do qual nós podemos ter aí um AVC, um derrame. Você sabia que é confirmado pela medicina que a ansiedade, meu querido, leva as pessoas a um infarto, a uma parada respiratória?
Todas essas coisas, meu querido, envolve o nosso corpo para estourar o nosso corpo. E nós, além de ter, eu uso esse termo, além de ter o capeta contra a nossa vida, se levantem encapetados também para querer paralisar o nosso sonho, para tirar o propósito de Deus no nosso coração, ou tirar do nosso coração o propósito que nós temos diante do Senhor. Mas aquele que confia no Senhor será abençoado em todos os momentos. Vem o vento, passa o vento, mas nós permanecemos firmes. Vem o vendaval e muitas vezes nós olhamos que as telhas sobe, cai árvore, tantas coisas, e nós permanecemos em pé, e nós olhamos para trás e vejamos muitas vezes a destruição, mas nós estamos em pé e Deus nos sustentando e nos dando a vitória por causa da perseverança da oração, por causa do nosso envolvimento de confiança com esse Deus poderoso. Agora chega esse homem lá, meu querido, ele está ainda com feridas. Aí, meu querido, Isaías novamente diz, olha, faça uma pasta de figo. Deus não podia ter curado ele, pastor, ali na cama? Deus não poderia ter fechado as feridas que esse homem estava no corpo? Meu querido, lá naquele quarto que o profeta olhou e diz, você não vai morrer. Deus mandou dizer que acrescenta 15 anos de vida para você concluir o teu projeto, para você realizar sonhos. 15 anos eu te dou para isso. Ele não poderia sair dali, olhar e não ter mais nenhuma ferida, como aconteceu com os 10 leprosos, que os 10 foram caminhando e olharam, não tinha mais lepra, não tinha mais nada. Deus não poderia, ele tem o poder para isso. Ele não tem o poder para curar você milagrosamente. Ele não tem o poder para que você resolva a tua situação assim, de um momento para outro. Ele tem, mas só que ele tem plano e propósito na minha vida e na tua vida. E ele queria ver ali se Ezequias ia permanecer ali, meu querido, buscando e acreditando nele. Mas agora, meu querido, ele está lá. E o Senhor então toca no profeta e diz, manda fazer pasta de figo e traga e ponha sobre a úlcera dele e ele vai sarar. E alguém chega lá, meu querido, com um copo de pasta lá de creme e põe a mão e diz assim, ergue a camisa, não sei onde que estava a úlcera, as feridas, e passa aquela pasta ali de figo e imediatamente, meu querido, as feridas vão sumindo do corpo dele e agora ele está curado, agora ele está são, agora ele está liberto. E ele fala assim, mas será que Deus está mesmo comigo? Queridos, quantas vezes Deus já te abençoou? Quantas vezes Deus deu livramento para você e para a tua família? Quantos sonhos já realizou? E quantas vezes nós ficamos ainda, será que Deus está na minha vida? Será que Deus está na vida da pastora Débora mesmo? Será que Deus está lá naquele salão lá para curar ainda? Quantas coisas nós já recebemos? Quantas coisas já pessoas receberam aqui e depois sai e fala, eu não sinto mais Deus naquele lugar. Meu querido, nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Porque nós podemos entristecer o Espírito Santo e aquilo que nós colocamos no papel, meu querido, muitas vezes pode chegar no dia 31 e nós fazer assim com o nosso papel e ver que nada aconteceu. Porque não foi Deus o culpado, mas foi as nossas atitudes, as nossas decisões que nós tomamos que entristeceu a Deus e Deus não liberou e não aprovou o projeto que estava no nosso coração. E agora esse homem, mas qual o sinal que Deus? Aí ele precisava vencer. Aí o profeta, olha, o sinal, o que você quer? Que Deus adianta o sol 10 graus ou que Deus atrasa? Ele falou, para frente é fácil. Eu quero que Deus me dê um sinal e retroceda. Meu querido, a oração desse homem, meu irmão, parou o sol e fez o sol voltar. Ei, até hoje há uma confusão, ninguém entende. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós vemos que Deus deu ordem para o sol. Sol, em favor ao meu povo e mostrar para o meu servo que eu estou no controle. Sol,
volta para trás. O sol voltou, o dia ficou longo para ele poder dar continuidade naquilo que ele precisava fazer. Então o nosso Deus é Deus de milagre, meu querido. Aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Aquilo que está longe do teu alcance está no alcance do Senhor. Aquilo que a medicina diz para você, Deus fala ao contrário. Se a medicina fala que não tem jeito, para o nosso Deus tem jeito. De repente o teu advogado fala, essa causa não tem jeito, não vai ser ganha, mas para o nosso Deus tem jeito. Meu querido, nós sabemos que Deus, ele tem jeito para tudo. Então Deus, ele ouviu a oração, ouviu as lágrimas, e Deus fala assim, então eu volto atrás, então eu não vou matar ele agora, não vou tirar ele agora, vou deixar ele agora. E Deus dá grande chance e oportunidade para ele, como nós estamos tendo chance e oportunidade de ter uma igreja hoje, onde nós podemos entrar e ver uma pastora, uma profeta, levando diante de Deus, apresentando projeto diante de Deus e dizendo, Senhor, está o projeto da tua igreja, está o projeto das tuas ovelhas, porque eu e a pastora não temos ovelha, nós não temos ovelha, a ovelha é do Senhor Jesus Cristo, querido. A igreja é eu e você. Isso aqui são paredes que nós entramos para cultuar, louvar e adorar ao Senhor, mas a igreja que ele vai vir buscar está aqui, ó. Fala assim, eu sou a igreja e eu pertenço ao Senhor. Então, meu querido, quantos que dizem, eu pertenço ao pastor fulano, pastor... Não, eu não pertenço a pastor nenhum. Eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo, ele é o bom pastor. Eu estou na igreja debaixo de uma autoridade espiritual que foi constituída para o Senhor, para me receber a minha bênção, a minha vitória. Como Isaías era autoridade constituída pelo Senhor espiritualmente. Então ele entra e fala que vai morrer, ele entra e fala que não vai mais morrer. Ele não fez isso para confusão, mas ele fez isso para que se cumprisse a palavra de Deus sobre a vida de Ezequias, que teve a grande oportunidade e a grande chance. E se lá na frente você continuar lendo o texto inteiro e o versículo 21, você vai ver que esse homem que teve oportunidade de sair da cama, esse homem que teve oportunidade de ter o seu corpo curado de feridas, que teve mais 15 anos, meu querido, de oportunidade para ser uma pessoa maravilhosa. O orgulho e a soberba entrou no coração de Ezequias, meu querido. Ele levou o inimigo dentro da casa dele, para mostrar as armas que ele tinha, para mostrar o ouro e a prata, para mostrar tudo que ele tinha. Ele diz, tudo isso eu conquistei, já adquiri do meu pai, e aqui está o meu arsenal, aqui está tudo que eu tenho. Meu querido, o cenário aqui, esse nome aí, mandou ele ir lá. Aí entrou lá, meu querido, e viu tudo que ele tinha. E falou assim, agora nós vamos voltar com um grupo e vamos invadir aquele lugar e vamos tirar o ouro, vamos tirar a prata, vamos tirar tudo, vamos levar os filhos, vamos castrar os filhos deles, meu querido, por causa de uma soberba, de um orgulho. E nós temos que tomar cuidado quando o nosso projeto começar a ser liberado por Deus e nós começarmos a subir aqui, porque Deus me abençoou, porque Deus me capacitou. Meu querido, é para nós andarmos, meu querido, não assim, mas é para nós andarmos assim. Muito obrigado, Senhor. Glórias ao teu nome. Senhor, tu és o Deus da minha vida. Senhor, o meu projeto está sendo, Senhor, respondido. Senhor, a minha alegria, Senhor Deus, está porque o Senhor tem me dado a minha bênção e a minha vitória nessa caminhada. Aí você começa a pegar a tua canetinha ali, mês a mês, ou semana a semana, ou todo dia, e você fazendo uma marquinha lá, olha, coloquei no papel, Deus me abençoou. Olha, estava aqui no papel, Deus abençoou de novo. Aí você olha assim, e você diz, mãe, peraí, isso aqui não estava no papel. Eu não coloquei no papel. Mãe, como que aconteceu? Por que aconteceu? Aconteceu porque a graça do Senhor te visitou. Aconteceu porque a presença do Senhor veio sobre a tua vida. E aquilo que você não merecia, Deus te deu. Por causa da tua sinceridade, tua honestidade, por causa da tua busca diante do Senhor, por causa da tua confiança. Então nós sempre estamos confiando. Pastora, continue confiando no Deus que te chamou para o teu ministério. Continue acreditando que o ministério que Deus te deu é abençoado. Não se
preocupe com quem se levanta, com quem vai se levantar, com quem apoia, com quem não apoia. Abraça aqueles que te apoiam, abraçam aqueles que te amam, e juntamente vocês vão caminhando e dizendo: mais uma vitória sobre a nossa vida, mais uma graça recebida da parte do Senhor. E aí olhando para aqueles que vão precisar mais para frente, e abraçando e dizendo: o que Deus fez na minha vida, Deus quer fazer na sua vida. Sabe, queridos, a minha filha, ela me chama de bom samaritano. Ela fala: lá vai o bom samaritano. Meu querido, já ajudei tantas pessoas, a pastora Débora sabe, mas já ajudei tanta gente, mas tantos, que me traíram, se levantou o calcanhar contra mim, que me tentaram me destruir a todo custo. Aí eu choro. Aí eu vou na presença de Deus: eu digo: Deus, me dá força, me dá tua graça. Deus, eu quero continuar pregando. E passa um mês, passa 2 meses, daqui a pouco vem aquela pessoa, ou liga: ô pastor Cláudio, queria marcar um horário para conversar com o senhor, porque eu sou conselheiro. Eu preciso de um conselho, pastor. O senhor pode me receber? O que eu vou fazer? Pois não, querido. Que horário que você pode vir? Vem tal hora, estou na igreja. Aí chega lá: ô pastor, irmão, está perdoado em nome de Jesus. Irmão, Deus te abençoa. Muitas vezes, vai lá, compra, passa no mercado, compra o teu gás, compra a tua comida, ou vai, compra teu remédio. Aí, você é o bom samaritano? Não, eu sou um servo de Deus, que sou abençoado e sou abençoador. Eu abençoo e sou abençoado. Estou abençoado e continuo abençoando. Por quê? Porque eu entendo o plano e o projeto de Deus na minha vida. Porque muitas vezes, pastor, as pessoas querem que Deus responda o projeto que ela fez. Mas muitas vezes, ela não quer responder o projeto que Deus tem. Porque Deus tem um projeto comigo e com você aqui. E você não está aqui simplesmente para ouvir o que eu estou falando. Você está aqui porque você é um projeto de Deus. Deus te projetou no ventre da tua mãe. E você está aqui para receber a bênção, a unção de Deus, através da profeta dessa igreja. Então a palavra que eu tenho nesta noite, pastora, é essa. Para nós olharmos para Ezequias, que estava desesperado aí por causa da morte, chorou. Mas Deus deu a vitória. Só que depois ele perde tudo. Por causa da soberba, por causa do orgulho. Aí achou que ele era o bambambam. E muitas vezes as pessoas acham que ela é. E ela pode fazer o que ela quer, do jeito que ela quer. Aí vai quebrar a cara. Aí vai se frustrar. Por que que hoje está aumentando o número de ateísmo? De ateu. Pastores se tornando ateu. Pessoas que eram de altar se tornando ateu. Não conseguem mais acreditar em Deus. Por quê? Porque perdeu, meu querido, o referencial diante dos olhos do Senhor. Porque não levou a sério aquilo que Deus queria. E se eu e você quisermos que Deus cumpra na nossa vida planos e propósitos dele, e que ele esteja liberando e abençoando o nosso projeto, vamos ser sinceros, simples e humilde, buscar a presença dele, porque buscando a presença dele, ele derrama chuva de bênção sobre a sua vida. Quero chamar